TV Cidade, o seu canal comunitário de Manaus. Você vai assistir a seguir na TV Cidade Manaus mais uma produção independente. O conteúdo é de inteira responsabilidade de seus idealizadores, produtores e apresentadores. Estamos começando mais um programa Católicos. Estamos no mês de agosto, mês vocacional. Vocação, um chamado de Deus e uma resposta da pessoa humana. E podemos responder esses chamados de várias formas, como ministros ordenados, como leigos e como religiosos. E, por felicidade de todos nós, estamos acompanhando, o programa Católico está acompanhando a missa de ação de graças, em que nela, dois jovens, Neumário e José Ribeiro, serão ordenados diáconos da Santa Igreja. Mas também no decorrer deste programa, vamos conversar com casais, com pessoas da comunidade, que nos vai falar também de várias formas de como eles respondem o chamado de Deus. Portanto, fique conosco, o programa Católicos só está iniciando. Se você tem uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, chegou a hora de apresentar a sua produção para todo mundo ver. O mais importante é ter você na TVC. Entre em contato, nós temos a audiência que você procura. Você está na TVC, o canal local de maior audiência. Estamos juntos aqui na Igreja de Santo Antônio e também um abraço para todos que nos acompanham pela Rádio Rio Mar. Hoje é um acontecimento para nós, essa ordenação diaconal do José e do Neumário. São seminaristas da Arquidiocese de Feira de Santana, são missionários aqui entre nós. Portanto, essa cerimônia, essa missa que nós vamos fazer, a ordenação deles, tem assim um caráter muito bonito de missão. Então nós vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, a palavra de Deus. A palavra de Deus.
finalmente debaixo do Juniper e pediu para si a morte, dizendo: agora basta, Senhor, tira minha vida, pois não sou melhor que meus pais. E deitando-se no chão, adormeceu à sombra do Juniper. De repente, um anjo tocou e disse: levanta-te e come. Ele abriu os olhos e viu junto à sua cabeça um pão assado debaixo da cinza e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Mas o anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou e disse: levanta-te e come. Ainda tens um caminho longo a percorrer. Elias levantou-se, comeu e bebeu. E com a força desse alimento, andou 40 dias e 40 noites, até chegar ao Horebe, o monte de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo: quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desceu do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos na igreja de Santo Antônio, na área Imaculada Coração de Maria, no bairro Santa Teovina. Vamos acompanhar a ordenação diaconal de José Ribeiro e Neomário. Hoje, eles serão ordenados diáconos e nós, do programa Católicos, acompanharemos passo a passo este momento. Esta apresentação responsável da formação deixa claro diante da comunidade que, para chegar nesse ministério, tem uma caminhada comunitária e de formação. Acompanhemos esta apresentação. Queiram aproximar-se os que serão ordenados diáconos. José Ribeiro Oliveira. Neste momento, o diácono, aliás, o candidato ao diaconato, José Ribeiro, responde ao sim ao chamado. O padre responsável por esses dois jovens apresenta ao bispo e eles, então, se aceitam pelo bispo e toda a comunidade, serão ordenados diáconos da igreja. Pode dizer-me se eles são dignos desse ministério? Tendo consultado o povo de Deus e ouvido os responsáveis da sua formação, dou testemunho de que eles foram considerados dignos desse ministério.
Estamos na igreja de Santo Antônio, na área missionária Imaculado Coração de Maria, no bairro de Santa Etelvina. Vamos acompanhar a ordenação diaconal de José Ribeiro e Neumário. Hoje, eles serão ordenados diáconos e nós, do programa Católicos, acompanharemos passo a passo este momento. Mas o que eu poderia dizer para vocês? Primeiramente, eu queria dizer para vocês, bom, depois de falar da alegria, olha, vocês sejam realmente diáconos, entendeu? E esse ser diácono é ser servidor. Então vocês sejam aqueles que estão realmente a serviço de Deus, mas a serviço também do povo de Deus. Tenha esse espírito. Né? É tão bonito chegar numa paróquia, a gente vê o padre está aí à disposição do povo, o padre se doa totalmente ao povo, procura servir o povo, procura fazer com que o povo se encontre cada vez mais com Deus. Vocês sejam assim. Eu acho que é o grande sinal que nós temos que dar. Vocês agora nesse tempo de diaconato, exercendo esse diaconato, mas depois esse espírito realmente se conduzam vida fora, né? Sejam padres para valer, padres entusiastas, padres, como é que a gente pode dizer, doados a Deus, que Deus gosta de quem serve com alegria, né? Quem dá com alegria. Então vocês sejam alegres servidores de Deus. Então agora nós vamos passar essa cerimônia e vamos pedir muito a Deus, a Santo Estevão e a São Lourenço, que é o padroeiro dos diáconos, que reze por vocês, né? Reze muito, que foram grandes santos e deixaram para a igreja um exemplo luminoso. Sejam bons servidores de Deus e da igreja, tá bem? Neste momento, o bispo dirige a palavra aos diáconos, os convidam, e assim há aquele diálogo em que eles respondam com generosidade esse convite que Deus os faz. Quereis, pois, ser consagrados ao serviço da igreja, mediante a imposição de minhas mãos e a graça do Espírito Santo. Acontece neste momento o diálogo entre os bispos e os candidatos ao diaconato. Prometes respeito e obediência ao bispo? Prometo. É o momento em que o convidado, o candidato, ele diante do bispo ajoelhado, promete fidelidade ao seu bispo. Respeito e obediência ao teu bispo? Prometo. Deus que nos inspirou esse bom propósito, nos conduza sempre mais à perfeição. O bispo, nesse exato momento, convida então toda a Assembleia para invocar a ladainha de todos os santos. E os diáconos, os candidatos ao diaconato, né, se prostram para que assim, no sentido de humildade, possam receber a intercessão de todos os santos e de toda a comunidade que intercede por eles. Senhor Deus, ouvi as nossas súplicas e acompanhai com vosso auxílio, será feito por nosso ministério. Santificai com vossa bênção esses nossos irmãos José e Neumário, que julgamos aptos para o serviço dos santos ministérios, por Cristo nosso Senhor. Amém. Como o bispo nos explicou, nesse exato momento, os candidatos ao diaconato se levantam e vão diante do bispo, se ajoelham, e o bispo, como representante da igreja, impõe a mão à cabeça desses jovens
E toda a comunidade permanece em silêncio, acompanhando esse momento de inteira fé, de muita fé e de muita entrega a Deus. Estamos acompanhando o momento em que os candidatos a diácono, ou seja, estamos acompanhando o momento em que os jovens Neumário e José Ribeiro são revestidos, né, pelas vestes próprias, né, para esse ministério, para esse serviço da igreja. Por isso eles recebem nesse momento das mãos do bispo o livro dos evangelhos, para que sejam fiéis a esse ministério. Nesse exato momento, o senhor bispo entrega cada um dos candidatos ao evangeliário, que será uma das funções deles a partir deste momento, enquanto diáconos da igreja. Neumário, recebe o Evangelho de Cristo, no qual fosse constituído mensageiro, transforma em ser vivo que creres, ensina aquele que creres e procura realizar o que ensinares. Num gesto afetuoso de acolhida, o arcebispo acolhe e abraça os novos diáconos, gesto que vai ser repetido pelos outros diáconos aqui presentes e por nós no final da celebração. Por hora a gente acompanha, continuamos cantando. Estamos acompanhando então o arcebispo Dom Luiz, né, acolhendo os novos diáconos na igreja, que também serão cumprimentados por outro diácono, o diácono que se faz presente nessa celebração, no sinal de acolhida na igreja para este ministério, para a resposta desses chamados que Deus os faz. Fala para nós um pouquinho da emoção depois dessa ordenação. O que você se sente após ser considerado pela igreja diácono? Olha, é uma felicidade imensa que a gente, no longo da nossa caminhada, ficamos esperando por esse momento. E este momento, quando acontece, é um momento de graça em nossa vida. A felicidade é imensa, não tem como explicar. Não tenho palavra para dizer quanto feliz estou nesse momento. Fala um pouquinho da emoção de ser ordenado pela igreja diácono. Como é que foi essa celebração para você? Olha, é um momento muito forte, muito importante em minha vida, porque durante 7 anos na vida de seminário eu sempre sonhei com esse momento, chegar a esse momento tão marcante na nossa vida. Então a emoção toma conta de cada um de nós e nos faz
ser fortificado diante dessa igreja que nos acolhe, que nos convida a servir. Então, para mim é uma alegria estar sendo ordenado aqui na Amazônia, no meio deste povo tão querido. Então, para sempre ficará marcado em minha vida, em meu coração, esse momento tão importante em minha vida. Olha, é um momento bonito, porque são 2 diáconos que com o padre vieram da Arquidiocese de Feira de Santana para abrir uma missão aqui em Manaus, justamente nessa área que mais cresce da nossa cidade. Então, o diácono é aquele que serve. Eles estão aqui como servidores de Deus e servidores também da igreja e do povo de Deus. É um momento que traz para nós aqui a certeza que a igreja deve ser missionária. E esse exemplo da Arquidiocese de Feira de Santana deve ser um incentivo para nós alargarmos os nossos horizontes e lembrar que Jesus quer que nós façamos discípulos dele de todos os povos e todas as gentes. O programa católico vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco conversando com o casal Ricardo e Socorro e com a irmã Sueni sobre vocações. Quer ver sua empresa crescendo? Organize-se! Prêmio Assessoria Contábil, regularização junto aos órgãos municipais, estaduais e federais, mais folha de pagamento e balanço financeiro. Sua contabilidade em boas mãos. Prêmio Assessoria Contábil, entre em contato conosco. Telefone 4101-8221 e 4101-8220. Nesse mês vocacional, não podemos deixar de falar também um pouco a respeito da vocação matrimonial. E para falar um pouquinho disso, para nós vamos conversar com o Ricardo e a Socorro. Para você, Ricardo e Socorro, né, o que é responder a Deus esse chamado que ele nos faz à vida matrimonial quanto casados? Olha, a resposta a Deus que nós temos que dar como casal, né, essa resposta matrimonial, é viver com fidelidade, o amor constituído no casamento, né, um para com o outro. A gente sabe que a gente vive numa sociedade tão deturpada por vários sinais que não são sinais de Deus. Tantas separações de casais, tantas coisas que acontecem no mundo de hoje e que, de certa forma, deturpa totalmente a questão da família. Então a resposta a este chamado de Deus é a fidelidade, primeiramente como casados, como esposo, como esposa, né? Vivendo também esse chamado na comunidade, na família, porque a gente sabe que ser casado hoje, né, é um grande desafio. E a gente só consegue viver esse desafio se for com Deus. E Socorro, e os desafios? Existem desafios para viver essa vida matrimonial, esse chamado que Deus nos faz? Quais são eles? Existem sim, muitos desafios nós encontramos no mundo de hoje, principalmente através dos meios de comunicação, né? É um desafio para a família, para o casal, né? Ela interfere muito negativamente, né? Alguns meios que não têm ética, que não têm aqueles princípios, e nós como família cristã, né, nós temos esse desafio, né, de ir contornando a situação perante nossos filhos, perante, né, a sociedade, mostrando o outro lado, né, não fazendo o que todo mundo faz, o que está na televisão, o que está na novela, mas mostrando sim que Jesus veio, né, para os casais, para todas as pessoas, para que nós possamos, né, dar bons exemplos, né, os nossos filhos possam crescer olhando as nossas costas, os nossos exemplos. O programa católico vai conversar neste momento com a irmã Sueni, ela que é irmã franciscana missionária de Maria. Irmã Sueni, né, o que é para você responder esse chamado de Deus enquanto consagrada como religiosa? Para mim é uma grande graça e um grande dom estar servindo no Instituto das Franciscanas Missionárias de Maria. Esse sair da minha terra para ir atender
aqueles que mais necessitam responder a esse chamado de Jesus Cristo, né, levando à frente o seu projeto de vida, o que é o reino de Deus também para o povo. Então, pouco a pouco, eu vou respondendo, né, aquilo que o Senhor vai me pedindo, conforme a realidade em que eu me encontro, né? Esse sair da minha terra e ir ao encontro do outro é um desafio muito grande, mas com a graça de Deus, eu vou me fortalecendo, vou ganhando força e também com a ajuda das irmãs, a gente vai levando esse projeto adiante. Edenei, como leigo, como você responde o seu chamado, ou o que é vocação laical? Pois então, eu tenho a graça de ser professor e ultimamente a minha missão tem sido essa, dedicar tempo intelectual, tempo físico, tempo de estudo para pensar, mas também para contribuir com as vocações. Em que sentido? Eu penso que a partir do momento que o leigo disponibiliza dos seus talentos, da sua vocação, daquilo que ele aprendeu, daquilo que ele acredita, ele está com certeza despertando a vocação. Ele está incentivando, ele está cultivando. Então eu penso que a vocação do leigo é essa, contribuir com seus talentos, gratuitamente, acreditando que é possível minar no coração das pessoas a verdade, a sinceridade, o espírito de justiça, de solidariedade e a consciência crítica, com certeza. Vamos conversar neste momento com o Padre Walter, ele que é missionário comboniano, e ele vai nos falar um pouquinho a respeito da vocação sacerdotal. O que é para o senhor, Padre Walter, né, vivenciar essa vocação tão bonita? Ser sacerdote hoje é algo de comprometedor. Ao longo da caminhada é que as pessoas, os padres, a gente percebe a importância que Deus dá a quem escolheu como sacerdote. Não é nós que queremos, é quem chama primeiro é Deus. Chegamos ao final do programa Católico, queremos desejar a você uma ótima semana, que Deus possa abençoar todos vocês e que vocês possam responder com afinco o chamado que Deus convida a cada um. Um grande abraço a todos e até o próximo programa.